Eu moro no Pará e sempre vivi na casa dos meus pais. Nunca me casei nem tive filhos. Meu irmão mais velho faleceu quando éramos jovens e a menor das minhas irmãs se casou e teve um filho. Por um tempo, depois que meus pais faleceram, eu vivi sozinha na casa deles. Depois, minha irmã ficou viúva e meu sobrinho foi estudar na capital. Então, nós duas acabamos convivendo na casa, onde estamos até hoje. Meu sobrinho estava se saindo muito bem na cidade. Depois de se formar, ele conseguiu um bom emprego e, com o tempo, se casou. Tudo parecia estar indo bem. No entanto, há alguns anos, minha irmã e eu começamos a notar que ele estava tendo alguns problemas com a esposa. Percebemos isso porque, da última vez que eles vieram nos visitar juntos, notamos que não estavam mais se dando bem, embora tentassem evitar discutir na nossa frente. Era evidente que tinham problemas, pois ficaram apenas 4 dias e pelo menos 2 noites ouvimos eles discutindo em seu quarto. Alguns meses depois, meu sobrinho nos contou que tinha decidido se divorciar, mas não nos deu detalhes sobre os motivos que os levaram a essa decisão. Passados mais ou menos 1 ano, a pandemia começou, afetando a todos. Foram momentos de incerteza. Minha irmã sempre lembrava meu sobrinho para se cuidar. Então ele começou a ligar para ela com menos frequência, dizendo que, devido à emergência de saúde, estava trabalhando mais do que o normal. Para mim, não fazia muito sentido, já que ele trabalhava no setor financeiro, mas decidi não compartilhar minhas dúvidas com minha irmã, pois ela já estava lidando com bastante coisa naquele momento. Alguns meses depois, recebemos a ligação dele dizendo que queria se mudar para morar conosco. Minha irmã perguntou se ele poderia trabalhar de casa e foi quando ele nos disse que estava desempregado. 1 mês depois, ele fez a mudança, trouxe alguns móveis que tinha comprado ao longo dos anos e nos confessou que, na verdade, estava desempregado há mais de 6 meses. Ele não nos contou antes para não nos preocupar, mas não conseguiu encontrar outro emprego e, com tudo o que estava acontecendo com o vírus, a situação piorou. Ele teve que vender o carro para pagar as dívidas e ainda tinha um empréstimo no banco para quitar. Eu não conseguia entender como tudo isso tinha acontecido sem que soubéssemos. Não é que eu fosse intrometida na vida do meu sobrinho, mas para mim ele é como um filho. Nas noites seguintes à sua chegada em casa, comecei a ter sonhos peculiares. Eram lembranças. Sonhava com meu pai, com meu avô e até com meu irmão. Mas teve um em particular que me deixou muito curiosa. Eu estava brincando na rua, me via como quando era criança, e estava lá com meu irmão. De repente, ao longe, parecia ver meu avô. Como não cheguei a conhecê-lo em vida, o reconheci porque na casa ainda há um retrato dele. Nesse sonho, decidi seguir meu avô. Caminhei atrás dele e, de repente, a rua se transformou e estávamos no meio do mato. Ao longe, vi uma caverna e meu avô entrou nela. Então ouvi um grito e senti alguém me arrastando pelo chão. Nesse momento, acordei e não consegui mais dormir. Tentei lembrar se já tinha visto aquele lugar antes e então me lembrei de uma história que minha mãe me contou sobre meu avô e tudo fez sentido para mim. O que estava acontecendo com meu sobrinho era por causa de uma maldição da família. Pelo menos era o que eu pensava. Passei o resto da noite meditando se deveria ou não contar ao meu sobrinho, mas não sabia como fazer isso sem que ele achasse que eu estava louca. Passaram-se alguns dias até que ele veio até mim e disse que não entendia por que todas essas coisas estavam acontecendo com ele. Sentia que era algo mais do que apenas má sorte. Então, decidi contar a ele a história de muitos anos atrás, quando minha mãe me contou que, nos arredores da cidade, havia uma área rural com algumas cavernas e nascentes de água. Muitos anos antes de eu nascer, quando minha mãe era criança, as pessoas que viviam na região tinham uma lenda. Contavam que uma daquelas cavernas pertencia ao diabo e alguns afirmavam que era uma das portas do inferno. O fato
é que o rumor começou a se espalhar pela cidade de que o diabo concedia favores aos homens que o procuravam em sua caverna. Naquela época, meus avós estavam passando por um momento econômico difícil. Eles tinham um filho e viviam em um quarto alugado pelo dono da fazenda onde trabalhavam. Então, quando meu avô ouviu os rumores, decidiu tentar a sorte. Ele foi todas as noites durante 3 semanas, esperando fazer um acordo que o ajudasse a sair daquela situação. Mas o diabo nunca apareceu. Com o tempo, a frustração do meu avô cresceu. Ele começou a beber com mais frequência. Já não ia todas as noites para a caverna, mas às vezes, quando estava muito bêbado, ia até lá. Em várias ocasiões, minha avó teve que ir buscá-lo de manhã, pois ele adormecia na entrada da caverna. O tempo passou e uma noite, quando minha avó já estava grávida pela 2ª vez, meu avô chegou em casa gritando como um louco para acordá-la. Ele estava segurando um saco sujo nas mãos. Ele abriu e mostrou o conteúdo para minha avó. Eram joias e peças de ouro. Ele disse que tinha ido mais uma vez à caverna do diabo e, em meio à sua embriaguez, começou a lançar insultos, a amaldiçoar não só sua sorte, mas também o próprio diabo. Ele entrou um pouco mais na caverna do que o normal e então tropeçou em algo. Ao cair, percebeu que tinha tropeçado em um tesouro. A primeira coisa que minha avó pensou foi que ele tinha roubado aquilo de algum lugar, mas diante da insistência de seu marido, decidiu dar-lhe o benefício da dúvida. Com o tesouro que encontrou, meu avô comprou um pedaço de terra e construiu a casa onde vivemos até hoje. Segundo o que minha mãe me contou, quando ela era pequena, todos viviam muito bem, eram felizes. Mas um dia, meu avô voltou a beber. Parecia infeliz. Passava dias e até semanas sem voltar para casa. Dizem que ele perdeu o restante das joias jogando, mas o mais estranho era que, em uma noite, ele acordou todos, dizendo que precisava ir embora, que o diabo iria buscá-lo. Não parava de pedir perdão e dizer que tudo era culpa dele, que ele tinha pego algo que não lhe pertencia, que tinha roubado do diabo e que agora todos estavam amaldiçoados. Minha mãe diz que depois disso houve outras noites iguais, até que um dia meu avô se foi e nunca mais o vimos. Para mim, havia algo pior nessa história. Quando minha mãe me contou, não dei muita importância, mesmo ela dizendo que seu irmão ficou louco por causa disso. Na época, eu não acreditava, pois sabia que os médicos diziam que o problema mental do meu tio tinha sido causado por febres altas que ele teve quando era bebê. No entanto, minha mentalidade mudou quando meu irmão faleceu. Eu tinha 15 anos na época. Meu irmão estava prestes a completar 21 anos. Era um jovem muito inteligente. Com aquela idade, já havia iniciado um negócio de venda de carros que, em apenas alguns meses, começou a render muito dinheiro. Mas algumas semanas antes de seu aniversário, ele ficou doente. Marcas apareceram em sua pele como bolhas. Sempre estava com náuseas e com muita febre, tão alta que começou a delirar, dizendo que via o diabo e que ele queria levá-lo. Embora o tenhamos levado ao hospital, não puderam fazer nada para salvá-lo. Os médicos nunca puderam nos explicar bem a causa de sua morte. E como minha mãe se tornara uma mulher muito tradicional, não permitiu que fosse feita uma necrópsia médica. Durante o funeral, descobrimos que o negócio do meu irmão havia sido saqueado durante a noite. Não restava nada e, infelizmente, ele não tinha seguro. Lembro-me de minha mãe me dizer que tudo era por causa da maldição. Quando terminei de contar a história desses eventos ao meu sobrinho, ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Embora eu tenha duvidado se ele acreditaria em mim, finalmente ele disse que, em meio a tudo, essa poderia ser uma explicação lógica para o que lhe acontecera. Não entendi por que ele usou a palavra lógica, até que ele me confessou que havia alguns eventos dos quais não havia nos falado. Desde seu divórcio, ele estava muito deprimido.
No entanto, ele disse que começou a sentir que nem sempre estava sozinho. Às vezes, ele ouvia uma respiração suave quando estava em seu quarto. Mas o pior era que ele ouvia uma voz em sua cabeça, alguém ou algo que lhe dava conselhos sobre sua vida e seu trabalho. Ele sentia que, por causa dessa voz, havia perdido seu emprego. Ele até chegou a ver um psicólogo, mas nada havia conseguido fazer com que parasse de ouvir essa presença. Depois de me contar isso, ele disse que faria de tudo para acabar com a maldição. Pediu-me que, por enquanto, não contasse nada à sua mãe, pois não queria preocupá-la ainda mais com sua situação atual. Eu tentei dissuadi-lo, mas, por sua insistência, concordei em dar-lhe alguns dias para falar com minha irmã. Nos dias seguintes, não pude deixar de ver meu sobrinho com outros olhos. De repente, eu notava coisas que antes não notava, como o fato de que sempre que ele precisava tomar uma decisão, ele fazia longas pausas e pensava com muita profundidade, mesmo nas decisões mais insignificantes. O pior é que, com os dias, seu comportamento continuava piorando. Uma noite, acordei ao ouvir um barulho na sala. Levantei-me e vi que minha irmã também havia saído de seu quarto. Ligamos a luz da sala e vimos que uma das poltronas de madeira que tínhamos lá estava virada no chão. Provavelmente, foi esse o barulho que nos acordou. Mas atrás da poltrona estava meu sobrinho em pé e olhando para a parede. Minha irmã falou com ele, mas ele não respondeu nem se moveu, como se não a tivesse ouvido. Aproximamo-nos devagar, pois achamos aquela atitude bastante estranha. Então, percebi que ele estava sussurrando algo, mas não conseguia entender o que era. Quando vi seu rosto, percebi que ele estava com os olhos entreabertos. Continuamos chamando seu nome, mas ele não se movia. Então minha irmã, que estava à beira do pânico, segurou-o pelo ombro e, ao ver que ele ainda não reagia, sacudiu-o com força. Nesse momento, ele se sobressaltou, deu um passo para trás e caiu no chão, parecendo muito assustado. Tentamos tranquilizá-lo e o ajudamos a se sentar no sofá que estava perto. Damos água a ele e perguntamos o que ele estava fazendo. Ele disse que não sabia, que havia se deitado em seu quarto como todas as noites, mas que tivera um sonho estranho. Nos disse que estava na frente de casa, na rua, e que havia algumas crianças brincando. De repente, um homem passava por ele. Ele não pôde explicar por quê, mas decidiu seguir o homem. Caminhou muito até chegar a uma área cheia de árvores, onde viu uma caverna na qual o estranho havia entrado. Ele decidiu segui-lo, mas, ao entrar na caverna, perdeu-o de vista. Quando tentou voltar, não encontrou nenhuma saída. Em seu sonho, ele começou a ouvir gritos e lamentos e, de repente, sentiu mãos incomumente grandes segurando-o pelos tornozelos. Foi nesse momento que ele acordou e nos viu. Contamos a ele que o tínhamos encontrado em uma atitude estranha. Naquele momento, o pressionei para que contasse à sua mãe sobre a conversa que tínhamos tido. Ela estava mais chateada comigo do que com ele, porque pensava que, ao contar a história familiar, eu tinha o influenciado ou impressionado tanto que agora ele tinha esses sonhos que causavam episódios de sonambulismo. Mas depois ela acabou concordando de que algo não estava bem. Depois de falarmos quase até de madrugada sobre como resolver a situação, decidimos que o primeiro que devíamos fazer era solicitar a ajuda do padre da cidade. Afinal, meu sobrinho já havia tentado com psicólogos e não tinha conseguido resolver seu problema. No dia seguinte, fomos os 3 até a paróquia para explicar o caso. Demoraram muito para nos atender, mas finalmente entramos no escritório paroquial e contamos tudo ao sacerdote. Ao terminarmos de contar todo o caso, primeiro ele nos deu uma pregação de que, na realidade, era para o avô da minha mãe, que no fim das contas era quem tinha procurado o demônio receber os castigos pelo que fez. Depois nos disse que precisava investigar o caso a fundo. Ele nos contou que não era a primeira vez que alguém daquela cidade dizia estar em uma situação similar.
Muitas pessoas contavam histórias sobre as cavernas daquela região, mas na realidade, grande parte dessas histórias nunca haviam sido provadas. O sacerdote também disse que o complicado do caso era que deviam averiguar se meu sobrinho estava sob um tipo de possessão ou influência maligna. Mas como ele não era especialista no tema, iria consultar alguém mais para nos explicar o que fazer. Fomos embora da paróquia. Não tínhamos encontrado a ajuda que esperávamos receber. Devíamos ter paciência e esperar o sacerdote nos contatar de novo. Os dias seguintes passaram muito lentamente. Meu sobrinho continuava tendo os pesadelos. Enfim, quase 2 semanas depois da visita à igreja, a secretária do escritório nos comunicou, pedindo que desta vez apenas meu sobrinho fosse até a igreja. Então, tivemos que esperar que ele retornasse para nos contar o que o padre havia dito. Ele ficou quase toda a tarde lá e, quando voltou, não nos deu muita informação. Disse que o padre havia feito algumas perguntas sobre sua vida e sobre o que ele via. Depois havia feito uma oração e dito que devia sustentar seu caso à arquidiocese para que enviassem um especialista. Em seguida, o sacerdote deu-lhe um livro de orações e disse que ele devia ter muita paciência, pois geralmente a resposta para casos como aquele tardava muito. Meu sobrinho estava tão desesperado que disse que a igreja não lhe servia para nada, que o melhor era buscar outro tipo de ajuda. Embora não estivéssemos totalmente em desacordo, nos preocupava muito que a desesperação apenas piorasse as coisas. No entanto, concordamos em chamar uma curandeira que conhecíamos há muito tempo. O problema foi que quando contamos à curandeira sobre o caso, ela disse que não tinha os conhecimentos necessários para o assunto, mas conhecia alguém que poderia nos ajudar. Assim que nos deu o número do telefone e o nome, minha irmã reconheceu imediatamente. Ela dizia que era um velho bruxo, um vigarista que não tinha escrúpulos, pois aceitava qualquer trabalho pelo qual lhe pagassem bem, e advertiu meu sobrinho a não se aproximar dele. Terminaram discutindo e cada um se trancou em seu quarto. Lembro-me que um tempo depois, meu sobrinho saiu de casa e não voltou até a noite, quando ouvi que ele bateu na porta do meu quarto. Ao abrir a porta, ele me disse que precisava me perguntar algo. Ele queria saber onde ficava a tal caverna. Antes de responder, eu perguntei onde ele tinha estado. Embora eu já suspeitasse da resposta, ele disse que não queria mentir para mim. Ele havia decidido ir até o bruxo recomendado pela curandeira e, de maneira muito gentil, me disse que agora eu também deveria ser honesta e dizer onde esse lugar estava. Eu contei a ele porque acredito que ele tinha o direito de saber, embora eu tenha pedido com todo o meu coração que ele não fizesse nenhuma loucura. Ele me disse que não tinha que me preocupar, que sabia como resolver o problema de uma vez por todas. Eu insisti para que ele me contasse o que estava pensando em fazer, mas ele dizia que era melhor que mais ninguém se envolvesse no que ele faria. Confesso que cada palavra que ele dizia o tornava mais sombrio, como se estivesse planejando algo sinistro. Então, no final, parei de insistir, embora naquela noite eu não conseguisse dormir e rezasse muito para que nada acontecesse com meu sobrinho. No dia seguinte, minha irmã e eu nos levantamos cedo para ir ao mercado, como fazíamos todo o último domingo do mês. Antes de sairmos, quis ver como estava meu sobrinho, mas a porta do quarto estava fechada. Minha irmã me disse para deixá-lo descansar, que provavelmente ainda estava dormindo, e saímos sem suspeitar de nada. No entanto, ao retornar já após o meio-dia, a porta ainda estava trancada. Por mais que batêssemos e o chamássemos no celular, ele nunca nos respondeu. Lembrei que havia uma cópia de todas as chaves da casa em uma gaveta da cozinha. Procuramos como pudemos, em meio à nossa preocupação, e quando finalmente as encontramos e abrimos a porta do quarto, descobrimos que não havia nada lá. A cama, os móveis, a TV, nem mesmo as caixas com objetos que ele trouxera da cidade estavam lá. Não sabíamos o que pensar,
mas naquele momento notei que faltava um quadro na parede do corredor, o retrato do vovô. O dia e a noite passaram e não tivemos notícias dele. Ligamos para a polícia para relatá-lo como desaparecido, mas nos disseram que ainda não havia passado tempo suficiente. Não conseguimos dormir durante toda a noite e na manhã seguinte estávamos prontas para sair à procura dele quando finalmente o telefone tocou. Era ele dizendo que estava bem, que não conseguira se comunicar antes, mas que já estava a caminho de casa. Quando ele chegou, estava em péssimo estado, com roupas rasgadas, sem sapatos e cheio de terra. Sua mãe, entre gritos e lágrimas, exigia uma explicação, mas ele apenas a abraçou e pediu desculpas. Depois, ele entrou para se limpar. Ao sair, ele nos informou que havia resolvido tudo, pagado a dívida do avô e perguntou se podia dormir um pouco na cama da mãe, pois tinha tido que vender a sua. Por mais estranho que parecesse, ele não nos disse mais nada. Pediu-nos para esquecer o assunto e logo saberíamos se tinha funcionado ou não. Alguns meses depois, um colega o contatou para uma entrevista de emprego na cidade. Felizmente, ele conseguiu o emprego, mudou-se de volta para a capital e, embora ainda não tenha se recuperado totalmente financeiramente, ele diz que nunca mais teve pesadelos ou ouviu vozes. Uma vez, tentei perguntar como ele havia resolvido aquela maldição, mas ele se recusou a me dizer. Por enquanto, até agora, parece que o que foi feito funcionou muito bem. Espero que essa maldição iniciada pelo vovô tenha sido erradicada da nossa família. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus. Desde pequeno vivi no mesmo local em Curitiba, no Paraná. A história que vou contar aconteceu quando eu era criança, com apenas 10 anos, na casa dos meus pais. A casa ficava em frente a um cemitério, mas não era um cemitério comum, era um cemitério israelita. O cemitério era muito peculiar, pois era diferente dos cemitérios tradicionais. Nos lugares de descanso tradicionais, costuma-se colocar na sepultura uma lápide com uma inscrição, uma cruz, um santo e flores naturais ou de plástico. No entanto, no cemitério que estou falando, era diferente. Em vez de cruzes nas sepulturas, havia a cruz de Davi, sem nenhum outro adorno além disso, e ao redor delas havia árvores frondosas que proporcionavam uma grande sombra às sepulturas. O lugar não era muito grande, então era possível percorrê-lo rapidamente. Estava cercado por muros baixos com uma grade muito alta, e só tinha uma entrada. Como éramos vizinhos, sabíamos como entrar a qualquer hora. Naquela época, costumava sair para brincar com meus amigos à tarde até ficar escuro, e não havia problema em ficarmos na rua. Embora meus amigos e eu estivéssemos familiarizados com o lugar, havia ocasiões em que víamos movimentos estranhos dentro do cemitério. Quando nos aproximávamos, eu conseguia ouvir ruídos. Meus amigos diziam que era porque o vento movia as folhas secas, e que os galhos das árvores também produziam aquele som estranho. Mas eu percebia algo a mais. Eles diziam que eu estava louco, então preferi não dizer mais nada para eles. Lembro-me que numa noite depois de jantar, um dos meus amigos me convidou para brincar. Fomos para a frente do portão do cemitério, onde havia um pequeno parque com balanços e uma quadra de areia. Enquanto brincávamos, comecei a ver algo estranho acontecendo dentro do cemitério. Vi uma figura escura se movendo entre as sepulturas. Pensei que fosse um dos meus amigos pregando uma peça, então me aproximei correndo. Mas quando cheguei lá, não era ninguém. Olhei para o lado e vi meus amigos ocupados brincando no parque. Eles não tinham visto nada. Um pouco assustado, decidi voltar com eles e tentar esquecer o que tinha acontecido. No entanto, toda vez que olhava para o cemitério, sentia uma sensação estranha no estômago, como se alguém ou algo estivesse observando de dentro. Mais tarde, quando estávamos prestes a ir para casa, vi algo que me deu medo. Era uma mulher vestida de branco flutuando no ar sobre uma sepultura. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Meus amigos também a viram e todos gritamos juntos. A mulher nos olhou fixamente com olhos negros e vazios e desapareceu na escuridão. Nos dias seguintes, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher. Sentia que estava em perigo, que algo ruim ia acontecer.
Quando contei aos meus pais o que tinha visto, eles me disseram que provavelmente tinha sido minha imaginação e que não deveria me preocupar tanto com coisas sem importância. No entanto, eu sabia que algo estranho estava acontecendo no cemitério. Às vezes, enquanto fazia o dever de casa no meu quarto, podia ver sombras se movendo através das janelas da minha casa. Em outras ocasiões, eu ouvia ruídos estranhos à noite, como se algo estivesse mexendo na grade do cemitério e quisesse sair de lá. Um dia, enquanto caminhava para a escola, vi um homem mais velho saindo do cemitério. Ele tinha a pele pálida e um olhar frio ao mesmo tempo em que semicerrava os olhos, como se tivesse acabado de sair de um lugar muito escuro. Ele parou na minha frente e me olhou fixamente. Senti um arrepio percorrendo minha espinha e me apressei para me afastar dali. Naquela noite, enquanto estava deitado na minha cama, vi algo que me deixou sem fôlego. Pela janela, apareceu a mulher vestida de branco flutuando. Eu presumi que ela flutuava porque meu quarto ficava no segundo andar, bem em frente ao cemitério. Desta vez, ela olhou diretamente para mim e disse algo em um idioma que não entendi. Em seguida, desapareceu. Fiquei extremamente chocado. Os dias passaram e minha obsessão pelo que vi no cemitério não me deixava em paz. Apesar de meus pais tentarem me tranquilizar, eu não conseguia deixar de pressentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Um dia comecei a me sentir mal, com febre e dor de cabeça. Minha mãe achou que era apenas um resfriado, então me deu alguns remédios caseiros. No entanto, a febre não diminuía, pelo contrário, aumentava a cada dia. Tive que tomar banhos com água fria para evitar convulsões. Era a única maneira de controlar a febre por um tempo. Cada dia eu me sentia mais fraco e cansado. Foi então que minha mãe decidiu me levar ao médico. O médico fez alguns exames e descobriu que eu tinha uma infecção muito forte nos pulmões. Ele me receitou alguns medicamentos e disse que eu precisava descansar para me recuperar. Então parei de ir à escola. Apesar de tomar vários medicamentos, minha saúde continuou piorando. Eu tinha dificuldade para respirar e sentia que estava faltando ar. Meus pais, ao verem que eu estava respirando com muita dificuldade, me levaram para o hospital novamente. No hospital, os médicos fizeram mais exames e disseram aos meus pais que eu tinha uma doença grave. Meus pais nunca me disseram qual era o nome da doença, apenas que eu estava num estado muito delicado e precisava ficar no hospital por mais tempo para receber tratamento e ser mantido em observação. Durante o tempo que estive no hospital, lembro-me de ter sonhos estranhos com frequência, nos quais a mulher que apareceu para mim ficava parada aos pés da minha cama e, às vezes, sussurrava palavras incompreensíveis no meu ouvido. Eu acordava suando e tremendo e não queria mais falar sobre meus sonhos com ninguém porque percebia que ninguém acreditava em mim. Diziam que era tudo por causa da febre alta ou dos efeitos colaterais de algum medicamento. Minha saúde foi se deteriorando aos poucos. E meus pais ficavam cada vez mais preocupados porque os médicos diziam que não sabiam o que poderia acontecer. Quando ouvia os médicos conversarem, eles pensavam que eu não percebia, mas eu sabia que algo ruim estava acontecendo comigo. Sentia que minha vida estava se apagando lentamente, como se algo estivesse me consumindo por dentro. Um dia, acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse estourado por dentro. Eu disse à minha mãe que não estava me sentindo bem. Ela chamou imediatamente os médicos, mas quando eles chegaram no quarto, já era tarde demais. Meu coração havia parado de bater. Ainda me lembro de tudo ficando escuro e de sentir que não estava mais respirando. De repente, vi uma luz estranha se aproximando de mim. Me aproximei dela e vi a mulher do cemitério ali na minha frente, olhando fixamente nos meus olhos. Tentei me afastar, mas ela segurou minha mão e senti uma sensação extremamente angustiante. Então, a mulher me levou com ela e tudo ficou ainda mais escuro. Não sei quanto tempo se passou, mas depois acordei no hospital. Os médicos me explicaram que eu havia morrido por alguns segundos, mas que conseguiram me trazer de volta à vida com um desfibrilador. Eu ainda estava tremendo e não conseguia acreditar no que tinha vivido. Quando meus pais me perguntaram o que havia acontecido, pois me viram muito nervoso, contei a eles sobre a mulher do cemitério
e como ela me levou para um lugar desconhecido. No entanto, eles acharam que tudo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Mas eu sabia que o que tinha visto era real. A mulher do cemitério tinha tentado me levar com ela. Eu não sabia por que ela queria me levar, mas alguma coisa me dizia que não era algo bom. Desde então, comecei a ter pesadelos com a mulher do cemitério. Sonhava que ela me levava de volta para o outro mundo e que eu não podia fazer nada para impedi-la. Acordava suando e tremendo. Depois da minha experiência quase mortal, algo mudou em mim. Eu não era mais o mesmo menino de antes. Comecei a sentir uma estranha conexão com o cemitério e os mortos que ali descansavam. Comecei a ter sonhos cada vez mais vívidos e inexplicáveis. Sonhava que caminhava entre as sepulturas, falando com os mortos e sentindo suas presenças ao meu redor. No início isso me assustava, mas depois percebi que não era um medo, mas sim uma sensação de familiaridade. Também comecei a ver coisas que os outros não viam. Às vezes via sombras se movendo na escuridão e, em outras ocasiões, via pessoas que haviam falecido há muito tempo andando pelas ruas da cidade. No começo, tentei ignorar essas visões e pensei que estava enlouquecendo, mas depois percebi que era real. Eu podia ver os mortos e eles podiam me ver. Eu era como uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Podia sentir suas presenças ao meu redor o tempo todo. Embora às vezes sentisse medo, aos poucos fui me acostumando a vê-los. Muitas vezes tentei contar aos meus pais e depois aos meus amigos o que estava acontecendo, mas eles não acreditaram em mim. Então decidi manter isso em segredo e viver uma vida normal durante o dia, enquanto à noite eu via os mortos no cemitério. Essa vida dupla não era fácil, mas era a única maneira de seguir em frente. Eu me sentia sozinho no meu quarto porque me afastei muito dos meus amigos. Já não me interessava brincar com eles, pois passava o tempo todo entre os dois mundos. Em uma ocasião em que meus pais tinham saído e não havia ninguém em casa, eu adormeci profundamente e em minha mente eu acreditava que estava dormindo. Mas depois acabei descobrindo pelos meus pais que na verdade eu tinha entrado em coma. Nessa ocasião, não apenas vi os mortos. Eu estava em um quarto escuro e frio. Eu não sabia quanto tempo havia passado nem como tinha chegado lá. Comecei a sentir uma presença sinistra perto de mim, sem entender o motivo. Eu estava com medo e logo entendi o motivo. Ao meu lado havia uma presença maligna. Eu não tinha certeza de quem era, mas sabia que não era boa. Ao redor daquele quarto, tudo estava cheio de fumaça e sombras. Tentei sair daquele lugar, mas não consegui. Me sentia preso em um lugar desconhecido. De repente ouvi uma voz familiar. Não sabia por que me parecia familiar, mas o fato de ouvir o som daquelas palavras me fazia sentir bem. Com o tempo, soube que era meu avô, um parente que eu não havia conhecido porque ele morreu antes de eu nascer. Meu avô me disse para não ter medo e confiar em minhas habilidades, que eram sobrenaturais, podendo ser um presente ou uma maldição. Meu avô me contou coisas que eu nunca soube sobre nossa família e nossas raízes. Ao lado daquele homem, me sentia em um estado de tranquilidade. Mas, de repente, uma força escura e sinistra entrou, tentando roubar meu espírito. Tentei resistir com todas as minhas forças, sem conseguir nada. Meu avô se interpôs entre a entidade e eu, e começou a lutar contra aquilo. Eu podia ver a energia que ambos emitiam, a da entidade sinistra, escura e fria, e a do meu avô, calorosa e brilhante. Assim ficaram por alguns instantes, até que a entidade tocou meu coração com sua mão gelada. Foi quando pude reagir e me mover. Quando abri os olhos, estava rodeado de médicos. Meus pais estavam chorando atrás da janela de vidro. Eu não compreendia o que havia acontecido, até que um médico, ao me ver tão confuso, se aproximou e me disse para me tranquilizar, pois havia acabado de sair de um estado de coma que durou 15 dias. Não entendi como aquilo aconteceu, em que momento estive tanto tempo adormecido, se apenas senti que tinham se passado algumas horas. Depois disso, fiquei mais 2 dias em observação no hospital. Quando recebi alta, me senti diferente. Ao chegar em casa e me ver no espelho, estava igual, mas me sentia diferente. Minha mãe entrou no meu quarto e me pediu para contar o que senti enquanto estive em coma.
Eu disse a ela que vi meu avô, e incrédula, ela arregalou os olhos. Eu contei coisas sobre ele que só ela conhecia. Ela me abraçou muito forte e me disse que, de fato, ele era meu avô, e que ele, de alguma forma espiritual, realmente tinha estado comigo no hospital. À meia-noite senti muito frio e me levantei para pegar um cobertor. Lá fora estava chovendo e a rua estava fria e úmida. De repente senti o olhar de alguém. Lá estava a mulher vestida de branco, imóvel, em um canto do meu quarto. Eu recuei com medo de que ela se aproximasse de mim. De repente, como se estivesse voando, ela se aproximou rapidamente e sussurrou algumas palavras que não entendi. Depois se foi. Fiquei aterrorizado durante toda a noite. Eu queria olhar pela janela para ver o cemitério, mas estava com medo. Fiquei deitado, mas como não conseguia dormir, levantei-me, não me contive e olhei pela janela. Lá estava a mulher de branco caminhando entre as tumbas. Ela parou em uma tumba específica. Fiquei na janela observando-a, imóvel sobre uma tumba. Logo estava amanhecendo quando me senti muito cansado. A mulher havia desaparecido, então deitei-me para dormir. Contei à minha mãe o que tinha presenciado durante a noite. Desta vez, ela acreditou em mim e pediu detalhes sobre a mulher. Quando a descrevi, ela ficou pensativa e disse que talvez fosse uma alma precisando de ajuda. Eu disse que não acreditava que ela estivesse procurando por ajuda, mas sim por algo mais de mim. Minha mãe disse que iria buscar informações para fazer algo a respeito, pois já era muito tempo que essa mulher me procurava. Ela esperava que fosse uma alma boa que não quisesse me prejudicar. Minha mãe consultou uma bruxa para nos orientar. A bruxa sugeriu a ela que eu fosse levado até o local para uma consulta, pois era a única forma dela me ajudar. Assim que pude, fui até ela. Nesse intervalo, todas as noites eu via essa mulher vagando entre as tumbas. Vê-la da minha casa já não me assustava tanto, mas saber que a qualquer momento ela poderia entrar no meu quarto era aterrorizante. Quando cheguei no local que a bruxa atendia, vi que ela não era uma mulher idosa como eu havia imaginado, mas sim jovem e amável. Ela explicou que no mundo dos espíritos há seres bons e maus, e acreditava que o espírito daquela mulher não era muito bom, pois sentia uma energia estranha. Eu contei que ela tentara se comunicar comigo uma vez, mas eu não a compreendera. A bruxa disse à minha mãe que era melhor investigar quem era aquela mulher e fazer um ritual para afastá-la de mim, pois suas intenções não eram totalmente boas. Provavelmente era melhor afastá-la de mim, pois era ela que havia me deixado doente. A bruxa explicou que às vezes as doenças são causadas pelos próprios espíritos e que quando isso acontece é porque querem nos prejudicar. Minha mãe não teve dificuldade em encontrar informações. O cemitério não era muito grande e os funcionários já nos conheciam um pouco. Eles indicaram mais ou menos qual poderia ser a tumba daquela mulher. Minha mãe foi vê-la e eu fiquei no meu quarto apontando com o dedo para qual era a tumba em que havia. Ela parou em uma específica e eu gritei que era aquela. Minha mãe tirou algumas fotos e voltou para me mostrar. O extraordinário foi que, na foto, havia uma mulher com uma roupa branca. Não se distinguia com clareza, mas eu disse à minha mãe que era ela. Acredito que, em vez de medo, senti alívio por finalmente haver evidências do que eu via. Depois disso, ela continuou se mostrando no cemitério. Minha mãe não tinha a capacidade de vê-la, mas eu dizia onde ela estava. Uma noite ela apareceu na janela novamente, olhando fixamente para mim. Não vou mentir, estava com medo. Não era algo a que eu pudesse me acostumar, mas desta vez ela não estava sozinha. Havia uma sombra escura com ela. Não compreendi por que ela o havia levado. Algo muito estranho aconteceu nessa noite. Tentei gritar e pedir ajuda para minha mãe, mas não consegui. Acho que o medo me paralisou. Aquela sombra escura me envolveu e caí como se estivesse em um redemoinho descendente. Fiquei em um poço completamente escuro por um tempo, até que a mulher vestida de branco apareceu. Mas ela parecia diferente, com um olhar maligno e um sorriso sinistro, como se dentro dela estivesse o próprio demônio. Ela se aproximou de mim e começou a me sufocar. Naquele momento, pensei que não sobreviveria. Novamente vi um ser de luz que me ajudou no momento crucial em que pensei que ia perder a vida.
Não conseguia entender se era meu avô novamente tentando me proteger. O que percebi foi que aquilo era um demônio vestido de mulher. Ela tentava a todo custo absorver minha alma ou meu espírito, mas felizmente não conseguiu. Com a ajuda da bruxa, consegui que aqueles eventos mais intensos não acontecessem novamente. Os anos se passaram. Não sei se me acostumei a viver entre os dois mundos, ou se aos poucos fui perdendo a capacidade de me comunicar com os espíritos. Mas tenho certeza de que, na época em que era pequeno, havia um ser maligno que o tempo todo estava atrás de mim. Acho que nunca me acostumei a ver aquela mulher caminhar entre as tumbas daquele cemitério. Mas da última vez que ela tentou ficar com meu espírito, entendi que aquilo era um demônio travestido em uma figura feminina. E graças a Deus havia um ser de luz para me ajudar. Bom, esse foi o meu relato. Isso aconteceu em outubro de 2006. Naquela época, eu era apenas um garoto de 19 anos, sempre em busca de aventura. Em uma sexta-feira à noite, depois de terminar meu turno no McDonald's, encontrei-me com alguns amigos que sugeriram que fôssemos conhecer um local assombrado chamado White's Bridge. Meu amigo Brandon disse que tinha aprendido recentemente sobre o local e começou a nos contar as lendas associadas à ponte coberta de madeira de 100 anos de idade. Como não sou de recusar uma experiência assustadora, entramos todos no meu Ford Taurus verde e partimos em nossa jornada. Brandon deu as instruções, guiando-me para fora da estrada principal, e em poucos minutos estávamos nas estradas secundárias de terra, cercadas por bosques e plantações de milho. Nosso único ponto de referência era uma torre de celular piscando ao longe. Percebemos que estávamos nos afastando da cidade quando nossos celulares começaram a perder o serviço aos poucos. À medida que íamos nos aprofundando cada vez mais no que realmente parecia ser o meio do nada, Brandon repetia a lenda associada à ponte. No início dos anos 1900, um fazendeiro local descobriu que sua amada esposa o estava traindo e, em um acesso de raiva, matou-a e ao amante depois de descobri-los no ato. Depois de cometer o assassinato a sangue frio, o fazendeiro deixou sua casa e vagou pelas estradas de terra em um estado de loucura. Por fim, chegou a White's Bridge, onde finalmente começou a se dar conta do que havia feito, e decidindo que preferia morrer a enfrentar as consequências de seus atos, içou uma corda em uma das vigas da ponte e se enforcou. Pelo que sei agora, a história é completamente fictícia, mas acreditamos totalmente nela na época. Depois de uma viagem longa e acidentada, Brandon me instruiu a virar à direita em uma estrada secundária que eu nem teria notado que existia se ele não a tivesse indicado. Fiz a curva e diante de nós estava a White's Bridge. Parecia algo saído diretamente de um filme de terror. Uma velha ponte coberta de madeira, envelhecida pelo tempo, sozinha sobre um rio no meio do nada. Estacionamos o carro no acostamento da estrada e saímos para explorar. Imediatamente chamou nossa atenção um espantalho abandonado na entrada da ponte. Meu amigo Mike, que era conhecido por ser um pouco aventureiro e estúpido, pegou o espantalho e ateou fogo nele. O corpo de feno se transformou em uma bola de chamas e Mike o balançou orgulhosamente ao lado da velha ponte de madeira seca. Percebendo o risco, eu disse a ele para jogar a maldita coisa no rio e apagá-la. Felizmente, ele o fez. Depois de verificar se não havia nenhuma brasa que pudesse incendiar a ponte, Brandon sugeriu que voltássemos para o carro e o trouxéssemos para a ponte. Ele explicou que a lenda dizia que se você estacionasse o carro no meio da ponte, colocasse em ponto morto e desligasse o motor, o espírito do fazendeiro morto empurraria o veículo para frente para tirá-lo da ponte. Naturalmente, tínhamos que tentar isso. Voltamos para o carro e fizemos exatamente o que ele disse. Estacionamos na metade da ponte velha e frágil e desligamos o motor. Ficamos sentados na escuridão total, sem dizer nada, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Os únicos sons eram o rangido da ponte, o rio correndo embaixo de nós e passos de pés. De repente, a porta traseira do lado do motorista se abre e uma mulher entra abruptamente no banco de trás, enfiando-se ao lado dos meus dois amigos que estavam lá atrás. Ela aparentava ter 20 e poucos anos ou 30 e poucos, cabelos pretos longos e lisos, magra, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans azul. Já faz algum tempo, mas é basicamente assim que me lembro da conversa. Eu vi seu sinal de fogo para mim, disse ela.
Espere, o quê? Respondi totalmente assustado e sem saber o que dizer. Estou tão feliz por você ter vindo. O carro do meu namorado quebrou por ali. Preciso de uma carona para voltar. Meu cérebro estava fazendo o possível para calcular a situação. Desculpe-me, mas quem é você? Perguntei. O que está fazendo aqui fora? Eu já lhe disse, respondeu ela. O carro do meu namorado quebrou ali. Pode me dar uma carona para eu não ter que voltar a pé? Ela estava apontando para a frente, em direção a uma estrada estreita que se bifurcava à direita, do outro lado da ponte. Meu amigo Mike, o queimador de espantalhos e sempre cavalheiro, acrescentou: quero dizer, se você precisar de um lugar para ficar, é mais do que bem-vindo para vir dormir na minha casa. Tenho muita coisa para beber e... Eu o interrompi. Não, moça. Ouça. Desculpe, não sei quem você é. Você acabou de entrar no meu carro e tudo isso é muito estranho. Você poderia ser uma assassina com machado, pelo que sei. E... Desculpe, você tem que sair. Ela me olhou pelo espelho retrovisor e se olhares pudessem matar, eu já estaria morto. Mas vocês sinalizaram para mim, ela respondeu em um tom irritado. Nós não estávamos sinalizando para você. Saia daqui. Ela soltou um suspiro irritado e saiu, voltando na direção de onde veio e desaparecendo na noite. Liguei o motor imediatamente e olhei para meus amigos. Todos tinham um ar de incredulidade no rosto. Sem dizer uma palavra, coloquei o carro em marcha e lentamente saímos da ponte. Precisávamos dar meia volta e atravessar a ponte para voltar ao local de onde tínhamos vindo. E a única maneira de fazer isso era entrar na estrada secundária, onde a mulher disse que o carro do namorado tinha quebrado e dar ré. Quando entrei na estrada secundária, meus faróis iluminaram as 3 placas afixadas que eu não tinha conseguido ver da ponte. Proibido invadir, propriedade privada e não entre. Olhando para as estradas, não havia sinal da mulher. Onde quer que ela tenha ido, não parecia ter ido por ali. Mas eu não queria ficar por ali. Então dei ré e atravessei a ponte novamente, e dali comecei a viagem de volta para casa. Não tivemos muito o que dizer durante a viagem de volta. Acho que estávamos todos igualmente atônitos, exceto Mike, que perguntou se alguém estava com fome. Depois disso, visitei a Whitesbridge algumas outras vezes, mas nada de extraordinário aconteceu em minhas visitas posteriores. Infelizmente, alguns delinquentes incendiaram a antiga Whitesbridge há alguns anos. Ela foi reconstruída, mas, pelo que eu vi, não é a mesma coisa que a original. Não tenho planos de ir até lá para dar uma olhada. Para a mulher estranha que entrou no meu carro no meio do nada às 2 da manhã. Não vamos nos encontrar nunca mais. Isso pode ser uma bagunça de pensamentos, mas depois de me deparar recentemente com essas histórias, finalmente senti que havia um lugar onde eu poderia oferecer algo que minha família e eu vivenciamos há alguns anos e que até hoje me dá arrepios. Acampei, fiz mochilão sozinho e cacei durante toda a minha vida no Oregon e me sentia confortável na floresta e tinha um profundo respeito pela natureza. Há alguns anos, minha esposa, minha filha e 2 pastores alemães fomos acampar ao norte do Monte Jefferson, no Oregon. Incluí as coordenadas do nosso local de acampamento, que achamos ser a configuração perfeita para nós e nossos 2 cães, que precisam de privacidade, pois são intimidadores para outros donos de cães e podem fazer barulho quando assustados. Não era um local de acampamento definido, apenas uma bela ferradura em uma estrada da Reserva Florestal dos Estados Unidos, com terreno plano, muitas árvores e uma fogueira. Na primeira noite, minha filha quis dormir sozinha em uma barraca de 2 lugares, bem ao lado da nossa, que ficava a uns 2 metros de distância da minha barraca e da barraca da minha esposa. Fizemos com que o pastor alemão macho, o nome dele é Gutz, dormisse com ela na barraca. Naquela primeira noite, nem minha esposa nem eu conseguimos dormir, pois ouvimos passos, e eles eram pesados, não como os típicos bichos da floresta que andavam pela noite. Eu estava bem armado, pois estava paranoico por ter lido recentemente, antes de partir, sobre um pai na Califórnia, que foi baleado e morto em uma barraca ao lado de suas 2 filhas pequenas. Não é preciso dizer que minha esposa e eu tínhamos 2 pistolas e meu rifle comigo. Os cães são ótimos em detecção e é por isso que achei que minha filha poderia dormir sozinha, pois Goods é completamente sem medo e nada encostaria nela sem uma batalha até a morte. No final das contas, nada além de vibrações ruins e passos altos ocorreram naquela noite, o que acabei decidindo que eram veados ou talvez alces.
Saímos para caminhar pela estrada e a cerca de 90 metros de distância da área do círculo indicado na foto, vi uma estrada abandonada onde um poste enferrujado, o portão estava faltando, estava coberto de vegetação. Algo de cor azul chamou minha atenção e Guts imediatamente saiu correndo por essa estrada abandonada. Meu coração começou a acelerar porque pensei que fosse outra família acampando como nós e que ele fosse levar um tiro ou assustar algumas pessoas inocentes até a morte. Então corri atrás dele o mais rápido que pude e os outros o seguiram. Ele para depois de 6 metros na estrada e eu grito seu nome, mas já percorri distância suficiente para ver que não há ninguém lá e que há algo errado no local. Eu grito: "Olá, tem alguém aí? Desculpe pelo cachorro." Não obtive resposta. Minha curiosidade me domina e tenho que ver quais são as condições do local. Ao me aproximar, percebi que havia algo errado. Havia todas as necessidades de um acampamento, incluindo um cooler, um queimador de propano, uma barraca, cobertores, uma mesa dobrável. Mas todos os itens estavam completamente destruídos, amassados e rasgados pelo que pareciam ser marcas de garras. Todos nós andávamos em círculos, sem saber por que alguém deixaria todo o seu equipamento de acampamento para trás, inclusive uma barraca cara de marca. Achei que a única explicação lógica era que alguém saiu com pressa e os animais pegaram o resto. Ainda assim, um tanque de propano e um refrigerador foram achatados por alguma coisa, e certamente não era um monte de neve com cobertura de árvores naquele local. No início da tarde, eu e minha filha estávamos jogando bola no acampamento e minha esposa foi caminhar cerca de 20 metros ao norte para fazer suas necessidades. Não tenho uma linha de visão direta dela, mas, de repente, vejo Guts correr loucamente em sua direção. Normalmente, ele sempre estaria comigo, a menos que fosse chamado, e ela não o chamou. Sua velocidade e concentração chamaram minha atenção, e eu sabia que algo estranho estava acontecendo. Então corri até lá, e minha esposa começou a correr em minha direção, e eu imediatamente saquei minha pistola. Guts continuou correndo pela floresta por mais uns 30 metros, até que eu o chamei e ele parou. Minha outra cadela, Lia, que nunca perde a oportunidade de ser a líder da matilha, não está se comportando como tal. Eu a tenho há 7 anos, e esta foi a primeira vez em sua vida que ela se recusou a sair do lado de minhas filhas. Ela estava com o pelo eriçado e presa a nós pelo quadril. Mais uma vez, sempre que caminhamos ou brincamos, Lia está na frente, dominando tudo em seu caminho, e faz uma pausa para ver onde estamos e continua. Perguntei à minha esposa o que havia acontecido e ela disse: "Eu estava tentando fazer xixi, e de repente senti todos os meus pelos se eriçarem. Sabia que alguém estava me observando, e então vi Guts correndo em minha direção e me levantei para ir até você." Passamos 10 minutos procurando sinais de qualquer coisa, e não vimos rastros, galhos quebrados, nada que indicasse o que e para onde algo foi. Decidimos que passaríamos mais uma noite, já que era tarde demais para arrumar as coisas e dirigir, mas ficaríamos todos juntos na barraca grande. Antes de irmos para a cama, coloquei uma corda com um alarme de moedas improvisado ao redor do perímetro do acampamento. Usei uma lata de balas de hortelã e algumas moedas e chaves do nosso caminhão, e amarrei com um zíper para que qualquer coisa que batesse na corda fizesse um pequeno barulho. Muito pouco sofisticado, mas deixou minha esposa tranquila. Quando fui amarrar meu último canto em uma árvore perto de nossa barraca, nosso terceiro item misterioso se revelou. Parece que alguém fez exatamente a mesma coisa que eu fiz com uma corda que era tão velha e marrom que não a vi no início. Ela estava quebrada e restavam apenas alguns pedaços, mas com certeza estava amarrada mais ou menos na mesma altura, a cerca de 8 a 10 polegadas do chão, e tinha até algumas arruelas enferrujadas. Imediatamente senti que alguém já havia ficado aqui antes e colocado o mesmo sistema de alerta improvisado na mesma árvore em que estou, talvez há 10 ou 15 anos, com base nas condições da corda. Talvez minha paranoia tenha chegado a um novo patamar, mas eu precisava garantir que as meninas se sentissem seguras, e naquele momento, a única coisa em que consegui pensar foi que, quando a noite chegasse, eu as faria sentar na caminhonete e dispararia um tiro de minha arma na terra como um sinal para o que quer que estivesse lá fora de que estávamos armados. Assegurei às meninas que, se alguém estivesse ouvindo aquilo, saberia que tínhamos 2 cachorros e que estávamos armados, e que éramos um alvo muito arriscado, de modo que poderíamos dormir em segurança. Naquela noite,
Não ouvimos nenhum passo, e os cães não se animaram nem latiram, e fomos embora cedo na manhã seguinte. Avançando para hoje, assisti ao documentário de desaparecidos nas reservas naturais e notei o aglomerado bem perto de onde acampamos naquele fim de semana, e uma onda de pavor me invade ao pensar naquele misterioso acampamento abandonado com a barraca rasgada, o cooler e o fogão quebrados. Ainda temos acampado desde o ocorrido e apreciado a beleza do noroeste, mas havia algo naquele lugar que possivelmente levou ou prejudicou outra pessoa a menos de 100 metros de distância de onde acampamos. E todos nós agradecemos a nossa sorte por Guts estar fazendo seu trabalho tão bem naquela tarde. Sou mulher, 21 anos. Não sei quanto tempo isso vai durar. Levei cerca de 4 dias para conseguir digitar isso. Tive mini ataques de ansiedade estranhos quando tentei. Serei a primeira a admitir que tive um complexo muito do tipo, não pode acontecer comigo. E foi mais ou menos isso que ocorreu nessa história. Sou estudante universitária e moro em uma casa alugada com outras 5 pessoas. Está longe de ser o ideal, mas nessa crise de moradia em que vivemos, isso nos tira o peso de ter que pagar um monte de dinheiro por mês para viver em uma caixa. Isso é relevante, eu juro. Tive muita sorte no último fim de semana, quando os 5 colegas de quarto que eu tinha saíram todos no fim de semana. Isso nunca tinha acontecido, então fiquei em êxtase por ter a casa só para mim. Fiz todas as coisas de uma garota de 21 anos sozinha em casa que você pode imaginar. Assistir a filmes com o volume alto, tomar banhos demorados, etc. Era por volta das 10 da noite. Eu tinha terminado algumas tarefas de casa e estava relaxando com uma taça de vinho e assistindo a alguns serviços de streaming. Por um breve momento, parecia que havia algo se movendo na varanda. Já tivemos uma raposa em nosso quintal antes, e ela costumava fazer muito barulho na varanda, então presumi que fosse esse o caso. Depois de ouvir um pouco de barulho na segunda vez, fui verificar pela janela. Não havia nada lá. Quando estava me virando para voltar para a sala de estar, um pedaço de cimento voou pela janela da cozinha. Eu não sabia que era cimento naquele momento, mas isso não é importante. Acho que me mijei um pouco quando isso aconteceu, mas com certeza gritei como uma garotinha. Meu eu idiota começou a destrancar a porta para sair, mas o bom senso tomou conta de mim novamente e eu tranquei a porta novamente. Também corri para a porta dos fundos para me certificar de que ainda estava trancada, apesar de ser de vidro e não fazer diferença. Estranhamente, nesse momento, as palavras de minha avó vieram à minha mente sobre algo que sua própria mãe havia lhe dito. Se alguém tentar entrar em sua casa, apague as luzes. Você conhece o interior da sua casa melhor do que eles. Apaguei as luzes da sala de estar e consegui desligar a TV, o que foi difícil porque minhas mãos estavam tremendo. Meu pai costumava dar conselhos a mim e aos meus irmãos sobre medidas de proteção, que não estavam ressoando naquele momento. Eu me protegi no meu quarto no andar de cima e apaguei todas as luzes da casa quando passei por elas. Enquanto subia as escadas, pude ouvir a maçaneta da porta da frente sacudindo furiosamente. Não sei se havia mais de uma pessoa ou se ela percebeu que não poderia pular a cerca para entrar no quintal. Enquanto chamava os serviços de emergência pelo viva voz, prendi minha faca de caça na ponta do meu taco de hóquei com fita adesiva. Fiquei no escuro segurando minha lança improvisada por uns 15 minutos, provavelmente. Estou muito feliz por não ter sido assassinada nesse período de tempo. A operadora me disse que a polícia estava chegando, o que acabou acontecendo. Demorou um tempo muito perturbador. A única razão pela qual saí do quarto foi porque ouvi batidas na porta do andar de baixo e as luzes da polícia estavam piscando na janela. Caso contrário, alguém teria que entrar e me puxar fisicamente para fora do quarto. O depoimento foi dado, mas foi só isso que fizeram. Literalmente, tudo o que fizeram. Nada mais. Uma policial muito simpática ficou comigo na casa e me ajudou a limpar o vidro até que meu irmão apareceu para me levar para a casa dele pelo resto do fim de semana. Marquei uma consulta com um médico para tomar remédios para ansiedade e também para pesadelos. Sei que não estava correndo nenhum perigo físico naquele momento, mas tive alguns sonhos muito assustadores com cenários semelhantes e estava achando mais fácil ficar acordada. Talvez isso seja infantil da minha parte, mas sou humano. Os remédios estão funcionando bem e estou de volta à minha casa com pessoas de um lado para o outro novamente. E, sinceramente, já não odeio tanto isso.